E claro que nós estamos trazendo aqui uma entrevista exclusiva, né, para os nossos ouvintes com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Paulo Galli, que nos atende já na abertura do Jornal Gente para falar com os ouvintes sobre essa cratera do metrô na Marginal do Tietê. Secretário, bom dia. Já se tem uma previsão de quando a Marginal vai ser liberada, quando que essa cratera vai ser fechada pelo metrô de São Paulo? Bom dia ao senhor. Bom dia, Pedro. Prazer em falar com você. Tá? Bom, vamos lá. Os trabalhos já começaram ontem à noite. Nós estivemos reunidos ontem à noite com os técnicos, a tarde toda, né, com os técnicos da companhia, né, da Acciona, da construtora que está tocando a obra, também com técnicos da Sabesp, para que a gente buscasse a melhor solução técnica e mais rápida e mais segura para conter o avanço da cratera e dar solidez para aquele maciço que está sobre tanto a galeria quanto o túnel da linha 6 do metrô. Então, a solução foi fechada ontem, e ontem mesmo já começaram os trabalhos. São 2 trabalhos básicos que estão sendo feitos hoje. O primeiro é jogar essa argamassa, que vocês devem estar vendo pela televisão, né, pelos canais, que é uma argamassa que está sendo jogada para conter a cratera. Posteriormente, serão feitas estacas ao longo da própria marginal para também aumentar o nível de segurança da contenção dessa terra e desse bloco que está sendo construído hoje. E o trabalho que está sendo feito é colocar rochas no fosso, né, nesse poço de ventilação que está construído, para também dar estabilidade a ele. Com esse trabalho, a gente acredita que em 10 dias devemos liberar a pista central da marginal. O que é fundamental hoje é conter a cratera, estabilidade e também liberar a marginal, porque a marginal é uma via que passam milhares de carros todos os dias, ela é a artéria principal da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, portanto, o foco hoje é liberar com segurança a pista central da marginal. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Secretário, sobre questões de prazo, né, as pessoas, nós estamos muito mal acostumados, digamos assim. Quem tomou conhecimento, o senhor certamente está entre essas pessoas. Lá em 2016, novembro de 2016, quando aconteceu um acidente muito semelhante lá na cidade de Fukuoka, no Japão. Abriu-se uma cratera, eu acho que 2 ou 3 vezes maior do que essa que se verificou, infelizmente, em São Paulo, e os japoneses devolveram a via completamente, o buraco tapado, asfalto pintado até, não só recuperado, mas pintado. A gente está vendo até aí as imagens do buraco no momento em que ele se abriu lá na cidade de Fukuoka, no Japão, para os ouvintes que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. E essa obra, secretário, levou 48 horas. Em 48 horas esse buraco estava tapado, houve problemas na obra, evidentemente, mas ao fim e ao cabo, no 7º dia, depois do buraco se abrir, nesse buraco impressionante, gigantesco, se abrir, a prefeitura de Fukuoka entregava a via devolvia a via à população, e ainda mais com um pedido de desculpas do prefeito por haver atrasado na execução dessa obra. Como é que é possível se fazer isto no Japão e aqui no Brasil a gente encontra tantas dificuldades? Capacidade técnica das pessoas responsáveis por isso, é a engenharia brasileira que é atrasada, é falta de iniciativa, é falta de decisão política. Por que é que numa via tão importante não se está fazendo um trabalho como esse, com um volume, com a rapidez com que a gente verificou lá nesse caso de Fukuoka, no Japão? Bom, primeiro são problemas diferentes, embora sejam buracos, crateras, são origens diferentes, né? A engenharia nacional é uma das melhores do mundo. Nós temos experiências em engenharia aqui com uma qualidade fantástica, não é essa a questão. Decisão política desde o primeiro momento, o governo de estado, com todos os seus órgãos, estão trabalhando para resolver essa questão. Então tem decisão política e também tem velocidade. Foi buscada a solução ontem à noite e à noite já se começou a obra. Agora é o tempo de execução. Entre o problema, análise e decisão, foram menos de 10 horas. Em 10 horas já tinham decidido o que tinha que ser feito. E a partir daí já começou a se executar o que tinha que ser feito. Agora é o tempo de execução. Então é o tempo de chegarem as máquinas, chegarem os caminhões, produzirem o concreto, essa argamassa, trazerem as rochas e colocar. Então são problemas, me desculpe, mas problemas muito distintos, não dá para compará-los, não é? Eu posso dizer para você que a solução é muito rápida, tanto é que vocês já estão acompanhando,
serão 5 mil metros cúbicos de argamassa que serão colocados nessa cratera, e já estão sendo colocados, e a gente pretende, no máximo em 10 dias, está liberando essa via, a via aí central da marginal para a movimentação. Então, são problemas distintos. Lembrando que nós temos ainda uma galeria de esgoto de 3 metros de diâmetro, que tem que ser interrompida, está sendo interrompida, e esse esgoto será levado para a via antiga que você tem da Sabesp. Então, tem todo um remanejamento de esgoto que está sendo feito já pela Sabesp para que você não continue alimentando com o líquido de esgoto o fosso que nós temos hoje, né, a cratera que foi aberta. Tá? Então, temos engenharia, tem-se decisão política, teve-se ação muito rápida, e agora é o tempo de se resolver essa questão. Tá? Então, eu acho que estamos bastante otimistas de resolver rápido essa questão e poder liberar a marginal central. O segundo passo que nós vamos adotar é poder fechar e resolver a questão da coletora de esgoto. Então, esse é um trabalho que será feito pela consultora com o apoio da Sabesp. Então, logo, dê estabilidade a esse processo. Retiremos o esgoto que foi depositado aí dentro dos nossos túneis e também dos nossos poços de ventilação. Nós vamos trabalhar aí para a reconstrução do coletor. Feito a reconstrução do coletor, nós vamos poder aí, então, liberar a via aí local da marginal também. E para isso há prazo, secretário? 10 dias para a pista central, para a pista local, aquela que foi mais destruída. Já é possível calcular qual é o prazo que vai demorar? Não, isso nós montamos já, inclusive, um comitê executivo dentro do Estado. Nós estamos junto com a Secretaria de Recursos Hídricos, né, com o PENIDO, junto com a Sabesp, CETESB, também com o DAE, e da nossa parte com CPTM, Metrô, com as suas equipes técnicas, buscando identificar o que ocorreu também, né, em todos os aspectos relativos ao contrato, para que a gente possa também, junto com a consultora, definir os prazos para poder entregar a marginal. Obviamente, as obras continuam, nós temos a paralisação nesse trecho da linha 6 laranja, nós temos mais de 20 canteiros da linha laranja, os 20 canteiros continuam operando normalmente. Então, devemos ter algum tipo de atraso em função do túnel, que esse vai ter algum tipo de atraso, mas nós vamos retomar assim que possível essa obra. Está mais para semanas ou mais para meses, secretário? O prazo de conclusão final da recuperação? Não tenho posição ainda. Desculpa, não tenho posição ainda. Porque nós temos que ver estabilidade, poder trabalhar o coletor de esgoto. Então vai ter que fazer. Primeiro vai se preencher para depois ir lá e trabalhar o coletor, recompor o coletor, a partir daí trabalhar a liberação da pista a pista marginal, no caso a local da marginal Tietê. Então isso leva alguns dias para a gente poder ter essa definição. Mas agora o foco é liberar a pista central. Isso já está sendo trabalhado, em 10 dias a gente deve entregar. Secretário, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Em 2007, São Paulo assistiu uma tragédia, que foi um acidente como esse e que, infelizmente, vitimou 7 pessoas na linha 4 do metrô. E ontem, infelizmente, outro acidente e, felizmente, sem mortos. Agora, o que a gente pode fazer, o que pode ser feito para que se evite acidentes desse tipo? Olha, nós estamos investigando agora, estamos contratando inclusive o IPT para fazer a auditoria, a perícia desse contrato para identificar qual foi o problema. O coletor estava dentro do projeto, quer dizer, a consultora sabia da existência desse coletor. Segundo a consultora, foram adotadas medidas para contenção e para que fossem resolvidos. Agora, houve um vazamento na passagem da toneladora, a toneladora não colidiu, o coletor era 3 metros acima de onde passou o túnel, né, passou a toneladora, porém houve esse vazamento, que houve assolapamento do solo e aí perdeu a sustentação e acabou rompendo esse coletor. Então, essas causas serão investigadas para que a gente possa ter uma definição daquilo que pode ser adotado para futuras linhas similares a essa que possa vir a ser construída aqui dentro de São Paulo. O vínculo entre a movimentação do Tatuzão e o rompimento da adutora está estabelecido, secretário? Não, é isso que vai ser investigado, né? Isso vai ser investigado. Então, para isso que a gente precisa de uma perícia técnica competente como é do IPT. Então, já estamos contratando.
para que tão logo tenhamos uma resposta, a gente possa passar para vocês. Eu lembro, viu, secretário, que lá no Rio de Janeiro, quando eles resolveram fazer aquela linha do metrô, eu não me lembro agora qual é, Thaís, mas quem já foi para o Rio recentemente deve se lembrar que ela passa, né, num terreno arenoso. Lá é areia. E a empresa responsável por isso, ela teve que injetar concreto no solo, aguardar o concreto firmar para poder escavar o túnel e fazer o metrô. Até teve uma denúncia, a gente trouxe aqui na Rádio Bandeirantes na época, de que tinha concreto saindo pelo bueiro no Rio de Janeiro na época. Foi uma notícia que chamou muita atenção e foi por conta disso. O senhor acredita que um dos pontos principais a serem esclarecidos por essa investigação é a análise do solo que precisa ser feita para uma obra como essa, quando o Tatuzão vai passar, por exemplo, embaixo do rio? É óbvio, me parece, eu não sou engenheiro, não sou geólogo, mas me parece que o terreno no meio da cidade é diferente da várzea de um rio, né, secretário? E secretário, só complementando a pergunta do Pedro, em meados dos anos 2000, eu fiz uma reportagem mesmo nesse trecho, e que a qualidade do solo, inclusive por técnicos da USP, estava sendo muito criticada. Eu não sei o que de lá para cá eu não acompanhei mais. Depois eu fui morar fora, eu não sei o que de lá para cá mudou. Mas essa pergunta do Pedro, ela é muito importante. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente. Olha, todos os estudos de sondagem de solo foram feitos. E aí a gente não tem dúvida da qualidade. Lembrar, a toneladora já havia passado por toda a extensão, tanto da Marginal quanto do Rio Tietê. Ela já tinha. Então o problema é absolutamente embaixo dessa coletora de esgoto. Então, tem que ser investigado o porquê que se rompeu a coletora. E isso tem que ser discutido, tem que ser verificado. Então, não dá tecnicamente hoje para ter nenhuma opinião a esse respeito. Precisa ser feitos os estudos para que se aponte a causa ou as causas que provocaram o rompimento da coletora. Secretário, voltando um pouco àquela questão lá dos japoneses, né? Lá o noticiário indicou que foram utilizados 2.000 caminhões de argamassa para tapar o buraco. Aliás, tem inclusive um duto que me parece ser de águas pluviais, que deve ter foi isso que rompeu e provocou lá o buraco em Fukuoka, um duto que tinha uns 3 metros de diâmetro, uma coisa imensa. Eles repararam esse duto, taparam o buraco, como eu disse, em 48 horas, e foram utilizados 2.000 caminhões de argamassa. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, se já há uma estimativa sobre o volume, né, a quantidade de caminhões e o volume de argamassa que será colocado também nesse buraco em São Paulo, que é bem menor, mas enfim, a técnica de tapar o buraco me parece muito semelhante. E eu gostaria de saber o seguinte, o governo de São Paulo cogita pedir algum tipo de assessoria, fazer algum tipo de consulta aos técnicos japoneses que operaram aquela obra? Bom, vamos lá. Serão 5.000 metros cúbicos de argamassa que serão colocados lá no buraco, lá, né, nessa cratera que foi travada. Eu não consigo te precisar o número de caminhões. O que é importante, ininterrupto, nós temos hoje 6 caminhões que estão esguichando e colocando esse concreto, né, essa argamassa dentro da cratera, e está ininterrupta. Conforme vão chegando os caminhões, está sendo colocado essa argamassa dentro da cratera, para que a gente feche o mais rápido possível, né? Com relação à engenharia tanto nossa aqui do país, ela é suficiente para dar a solução para essa questão, e a construtora que é responsável, que está adotando as medidas cabíveis para resolver a questão da cratera e também no fosso. Então, a construtora é uma construtora espanhola, uma das maiores do mundo, uma das mais experientes em produção de metrô, tem uma engenharia também bastante robusta, e eles estão adotando as medidas necessárias e contactando quem é necessário para poder apoiá-los nessa solução. Secretário, quem está conosco é o secretário Paulo Galli, secretário estadual de Transportes Metropolitanos, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Secretário, quem paga a conta da reconstrução da Marginal do Rio Tietê? Será a construtora. Esse é um contrato de PPP, portanto, os projetos executivos e também todo o contrato da consultora, nós concedemos uma concessionária que contratou uma construtora para a produção. Então, isso fica dentro do risco do privado. Então, todos os custos inerentes a tapar o buraco,
a corrigir a coletora e também recuperar a marginal será por conta da construtora e da concessionária. O secretário, ontem, né, eu acompanhei a sua coletiva lá no local, o senhor chegou a falar em erro humano, né? O erro humano seria de quem? Porque, pelo que a gente sabe, o tatuzão é uma máquina que perfura e já concreta o túnel do metrô. É tido como um equipamento moderno aí para a construção de linhas de metrô subterrânea. De quem que seria essa responsabilidade? É no manuseio do equipamento, em alguma outra parte da obra? Por que o senhor chegou a mencionar erro humano ontem? Pedro, me desculpe, eu não mencionei em nenhum momento erro humano. Em nenhum momento. Foi me perguntado se havia erro humano, eu disse que não tem como se apurar isso. Isso tem que se não tem como se afirmar isso. Isso tem que ser apurado, vai se ver. Por isso que a gente está contratando IPT, para ver as causas reais do rompimento da coletora. Né? Então, não entendi, dá para mas erro humano. Esse possível erro humano seria como? Se só o tatuzão é que está perfurando isso? Não, perdão, Pedro, em nenhum momento falei em erro humano. Né? Não discuti isso, nem posso afirmar isso. Nós estamos com o IPT renomado no país, quer dizer, de excelência, para fazer a investigação e apontar as eventuais causas que provocaram isso. Então, eu não sei o que efetivamente causou esse problema. Ele foi causado, rompeu-se a coletora de esgoto, causou-se a cratera, comprometeu-se tanto a execução do metrô nesse momento, como também comprometeu a marginal. Isso tem que ser corrigido, tem que ser investigado, apurado, e aí a gente vai poder falar para vocês o que efetivamente causou. Então não dá para falar em erro humano neste momento. O secretário, agora a gente, do ponto de vista prático, né, ontem muito se criticou a reabertura precoce do trânsito e aí mais um pedaço da pista caiu, inclusive a TV Bandeirantes estava ao vivo com José Luiz da Atena no momento que isso aconteceu, foi uma imagem muito impressionante, né? Mas do ponto de vista prático, como é que vocês pretendem continuar abrindo ou fechando, enfim, coordenando o fluxo de veículos nessa região porque é uma cidade que não pode parar, afinal de contas? Olha, a CT fez parte dos grupos de discussão que nós tivemos ontem lá para buscar soluções. Então, o trânsito, a CT cuida especificamente disso, está trabalhando, está junto com a gente também para buscar as melhores soluções. Então, a CT está buscando soluções alternativas para, nesse primeiro momento dos 10 dias, buscar alternativa para poder desviar o trânsito e aliviar um pouco. A gente sabe do impacto que tem a marginal dentro da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e a CT está trabalhando aí com a gente para buscar soluções. Tá? Secretário Estadual de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Secretário, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, Pedro. Sempre à disposição. Um abraço.